Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, edição sexta parte. Agora vou estar explicando o segundo tipo de snipe, que é o ímã magnético. Para habilitar basta clicar aqui e ele passa a ficar vermelho. Esse ímã tem a capacidade de encaixar objetos e elementos mesh em vários tipos de elementos de cena. Então, vamos conhecer alguns dos elementos snipe responsáveis por essas trações e encaixes, podendo ser acessado através do menu Snipe Element ou com a tecla de atalho Ctrl, Shift e Tab. Então, de início, vou duplicar esse cubo. Dentre essas ferramentas de encaixe, a mais importante e a mais utilizada é a Vertex e também a de Edge, quando o assunto é o posicionamento do objeto em relação à malha, seja as arestas ou os vértices. E a face eu estarei a explicar que é muito utilizada ao criar uma retopologia através de um projeto já existente. Eu vou estar explicando cada um deles e mostrando na prática com alguns exercícios, beleza? Então, aqui em faces, esse objeto que está selecionado vai se ajustar na face de outro objeto. É ideal para posicionar o objeto na superfície de outro objeto. Mas o modo de face, como falei, eu vou estar utilizando muito mais para fazer retopologia. Perceba que com o modo de face, para posicionar o objeto selecionado na superfície de outro objeto, torna-se mais difícil aqui no encaixe de face. Já no modo de arestas, eu consigo melhor precisão de encaixe, seja em qualquer parte da superfície do objeto. Então, dependendo da posição do objeto, ele vai ter uma ação de encaixe. Se ele começa aqui do lado, o encaixe dele vai ser pelas laterais. Então aqui, ó, ele vai formar essa bolinha laranja, onde está sendo o lugar de encaixe, vai se posicionar bem do lado do objeto, modo ortográfico. Se eu jogar aqui e tentar ajustar para o lado esquerdo, eu não consigo, apenas consigo ajustar no lado direito. Mas se eu jogar o objeto para este lado, daí eu já consigo ajustar para esse lado esquerdo. Se eu tentar fazer isso para o outro lado, eu já não consigo fazer, mas consigo posicionar o objeto na superfície de cima de outro objeto. É só arrastar, clicar em G e aí eu já consigo o posicionamento no lado esquerdo, beleza? O encaixe de vértice ainda tem melhor precisão para encaixar o objeto na superfície. Você vai perceber que trabalhar com esse tipo de encaixe é muito mais rápido e muito mais preciso quando o assunto é encaixar o objeto na superfície de outro. Eu vou estar aqui unindo, Ctrl J, para unir o objeto, tornar um só objeto. E agora no modo de edição eu posso ver os vértices no encaixe de vértices, Ctrl L para selecionar todo o objeto. Podemos perceber que aqui o encaixe está através do vértice. Então aqui no modo de Edge, os objetos são atraídos pelas bordas de outros objetos.
Aqui temos as bordas, que são as arestas. Perceba que o movimento aqui entre a borda, círculo laranja, ele permanece durante todo o percurso das bordas do objeto. Diferente se eu estou no modo de vértice, em que os objetos é atraído pelos vértices do objeto alvo. Vou movimentar, perceba que o círculo laranja não está mais em andamento, agora o cubo ele está desorientado, ele precisa de uma orientação para poder se posicionar. E quando eu encosto aqui próximo a um vértice, ele se posiciona de acordo com o vértice em questão. Então cada vértice aqui me dará posições em diferentes lados da superfície do objeto alvo. E aqui em incremento, ajusta os pontos da grade. Esse incremento muda de acordo com o zoom que damos através do scroll do mouse, rodando para frente ou para trás. Então, se eu estou com menos zoom, o movimento se torna maior entre um ponto e outro. E com um zoom ainda maior, eu tenho uma quantidade maior de pontos para esse movimento do objeto. Como foi explicado, o ímã, que tem a função de encaixar, e aqui aprendemos os tipos de elementos de encaixe. E cada elemento de encaixe apresenta uma ferramenta de cada Snipe Element, que é o ativo, o mediano, o centro e o mais próximo. E a melhor forma de explicar é o encaixe de vértice. Vou selecionar este vértice, posteriormente esse, e quero que ele tenha como encaixe o vértice de outro objeto. Eu estando em Closest e aproximar os vértices selecionado no vértice de outro objeto, perceba que aqui há um círculo em que a minha seleção está encaixada de acordo com o vértice do objeto alvo. Se eu mudo para esse, ele vai continuar na mesma posição, mas o objeto alvo agora passa a ser este outro vértice. E olha o que acontece se eu mudo para o ativo. Parece que nada aconteceu, mas se eu arrastar para cá, olha o que acontece. O objeto passa a posicionar de acordo com o vértice que estava ativo. E agora eu vou selecionar por último esse vértice. Ele agora passa a ser o vértice ativo. Se eu mudo para a mediana, com estes dois vértices selecionados, perceba aqui que entre essas duas seleções eu tenho a sua mediana, que é indicada pelo manipulador. Perceba agora, com todo esse objeto selecionado, a mediana encontra-se no meio, no centro desta seleção. E se eu jogo esse objeto até o vértice alvo, assim será o seu posicionamento. Já aqui em centro, ele pode se comportar da mesma maneira da mediana. O centro nada mais é do que a própria mediana. E aqui em Closest, significa mais próximo, como o próprio significado diz, move o ponto mais próximo da seleção para o alvo. Ou seja, se eu tenho duas seleções de vértice, ele vai mover o ponto mais próximo. Eu posso mover para cá ou para lá, obtenho a mesma posição, seja com o vértice esquerdo ou com o vértice direito. Então aqui temos o ímã magnético, que é o que faz todas essas trações, e aqui o elemento de encaixe, ao lado o alvo desses encaixes, e esses aqui são controles adicionais. Esses controles alteram o comportamento instantâneo, que varia entre o modo de objeto e o modo de edição, como também o elemento Snipe. Então aqui esses elementos adicionais
pode ser mudado conforme eu vou mudando o tipo de elemento de encaixe. Dentre elas, o que pode ser melhor utilizado e aproveitado dessa ferramenta que alinha a rotação com o alvo de encravamento. Para melhor entendimento, adicionar um cubo e um cone. Se eu quero posicionar o objeto bem aqui em cima, estando no modo de vértice, então aqui eu posso posicionar o objeto aqui, aqui, aqui ou dentro. Bom, mas a questão é que qualquer lugar que eu venha posicionar o objeto, o cilindro vai estar sempre apontado para cima. Se eu quero que o cilindro mude de posição de acordo com os lados do objeto, venha estar apontando de acordo com as laterais do cubo. Daí eu posso recorrer a este adicional para alinhar a sua rotação. Então eu vou habilitar clicando aqui, e agora quando eu clico em G e aproximo-se, ele vai apontar em direção aos vértices do objeto alvo. Mas eu vou mudar para as bordas, e daí ao movimentar existe uma aresta apontando para cima que indica o lado em que o objeto selecionado vai estar. Então aqui ele vai criando uma rotação de acordo com a direção dos vértices e dando a possibilidade de posicionar o objeto não somente na superfície, como também alinha a rotação com o alvo de encravamento no modo de face, de edge, vertex. Estou aqui com todo esse objeto selecionado, o cilindro, e aqui eu quero posicionar em algumas áreas dessa superfície. Eu vou estar com o vertex, qualquer posição de acordo com os vértices alvo desse plano. Mas se eu optar em colocar o cilindro bem aqui no meio entre este vértice e esse, daí eu posso usar esta opção. Eu levo ele até aqui, este vértice, clico em A, perceba que dentro já houve uma marcação laranja para o próximo vértice, e clico em A novamente. E ainda posso movimentar o mouse para entre um vértice e o outro, e além de ele estar no meio entre esses dois vértices, eu ainda posso colocar muito mais próximo do vértice em que eu queira colocar. Posso ainda trazer para o próximo vértice, clicar em A, eu venho para o próximo vértice, clico em A, botão esquerdo, e agora eu tenho o cilindro posicionado bem no meio deste quadrado, beleza? Agora eu vou estar mostrando na prática projetos para que vocês possam tomar ciência do quanto é importante esses comandos em determinados momentos em que estiver trabalhando com modelagem. Então vocês entenderam o quanto é importante trabalhar com essas ferramentas, os elementos de encaixe e os seus alvos de encaixe, beleza? Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal, e para nos ajudar ainda mais,
compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? Então, galerinha, até a próxima aula!